Muito bem. Eu não sei qual é a sua opinião, se aguardamos 3 ou 4 minutos, porque faltam muitas pessoas, ou se É. iniciamos. Diga-me, David. Eu sou fã de começar a horas, É, sinceramente. então vamos embora. Até porque quando nós vamos fotografar, temos hora para começar e hora para acabar. Portanto, não podemos propriamente Isso é estar, maravilhoso. estar a aguardar, mas podemos começar assim de uma forma mais calma e depois aqui a bocadinho aceleramos então. Pronto. E assim, o pessoal costuma sempre atrasar uns minutos. De qualquer forma, está aqui a Carla a dizer-nos que a gravação, como sempre, fica disponível e depois passa para as redes sociais e o pessoal acaba por assistir nas redes sociais Uhum. quando quiserem, no horário que lhes é mais oportuno. De qualquer forma, eu gosto sempre de ter as pessoas cá, mas pronto, vão chegando conforme querem. Ó David, entretanto, Uhum. gostaria de lhe dizer que também já o coloquei aqui como anfitrião, já deve ter visto. Eu, Sim. eu continuo com essa Uhum. função que vou aqui admitindo pessoas e antes de mais deixe-me agradecer-lhe ter aceito o convite. Para mim é uma honra tê-lo cá. Ora, essa eu é que agradeço, Vitor. Já nos temos há uns tempos e ainda não tínhamos tido a oportunidade de fazer algo deste género. Portanto, a honra funciona nos dois sentidos. Olha, muito obrigado. Bem, antes de mais, deixe-me dizer boa noite a todos também. Agora já começam a chegar alguns, já estão 28. Agora, entretanto, as pessoas vão chegando Hum. e depois fazem. Mas eu não sei quantas pessoas estão, mas há 2 dias ou 3, já não sei quando é que falei com a Carla, que estavam 78. Não sei quantos é que se inscreveram depois disso, nestes últimos 2 ou 3 dias. Eu também passei aqui uma fase de aniversário e não dediquei muito ao trabalho, confesso. Portanto, tem mais de 100, diz a Carla, aqui. Não interessa, portanto, estamos a 25%, se calhar, da turma, mas é mesmo assim. Deixe-me cumprimentar o pessoal todo que está aqui online. Boa noite a todos. Boa Hum, noite, Vitor. Sejam todos bem-vindos. Bem, até agora, Boa noite a todos. à exceção do Diogo, isto é tudo pessoal da Academia do Imobiliário. Hum, Olá, Sérgio. Apareceu ali e fugiu. O Sérgio está no Algarve a assistir-nos. Muito bem. Temos aqui pessoal do norte a sul, já de Lisboa, de Braga, do Oeste, de, de Amarante. Eu só estou a dizer os que sei mais ou menos. Porto, o Algarve também. Enfim, e agora o resto das pessoas que estão juntando não sei, mas vamos iniciar. Antes de Coimbra, temos aqui alguém de Coimbra, mas eu só estou a ver as pessoas das câmaras, não, acabo por não estar a ver o resto do pessoal. Póvoa de Varzim, enfim. Uhum. Hum, a ideia desta live, a ideia é termos uma live todos os meses, naturalmente, e este mês, o mês de março, convidamos o David Rufino, que é uma pessoa que eu tenho na maior consideração e que é um profissional de excelência, hum, e que trabalha connosco no imobiliário, portanto, cada um na sua área. Eu estou na formação, o David Rufino está aqui neste trabalho todo de suporte que é indispensável para que os bons profissionais brilhem e quando são observados aí do exterior, para que as vossas casas tenham outra projeção e outro encanto Uhum. aos olhos dos interessados, não é? Portanto, hoje nós vamos falar do vídeo imobiliário, da reportagem fotográfica, do 360, do virtual tour, enfim, tudo aquilo que nós falamos nos cursos de angariação, nos complementos da angariação imobiliária e, portanto, ninguém melhor do que o David Rufino para cá estar. O David Rufino representa uma marca que é a dele, que ele criou e muitíssimo bem, que é a Photobooking, e que colabora com as maiores marcas do setor e há muitos anos e com muitos consultores e grandes marcas, não é? Que se dedicam de facto a dignificar o produto no mercado. Só uma introdução, David, depois o David acho que se deve apresentar melhor, se assim entender. Eu tenho como um amigo, e portanto o David Rufino é o Uhum. David Rufino, que já sabemos, fotografia e vídeo no imobiliário é David Rufino, e está tratado. Mas de qualquer forma, quando nós falamos de angariação imobiliária, falamos de algo que tem que ser oferecido a um proprietário para que ele sinta que não consegue substituir o profissional. Concordam todos, não é? Quando nós formamos consultores imobiliários, o que nós pretendemos também é que esses consultores tenham um conjunto de conhecimentos e de formação e de informação
que a disponibilizem ao seu cliente e no momento de fazer uma visita a um imóvel para que o angariem, em exclusividade, naturalmente, porque não faz sentido trabalhar na mediação sem ser assim, portanto acabam por não conseguir dedicar-se à séria. No momento em que angariam um produto em exclusividade, basicamente têm que fazer tudo ao vosso alcance para conseguir vender o produto o quanto antes, nas melhores condições de mercado, não é? E para que nós consigamos atrair o maior número de compradores, para que se consiga atrair o maior número de pessoas com interesse em marcar uma visita, sabemos naturalmente que têm que divulgá-lo no maior número de canais possíveis, ou pelo menos nos canais que entendem que é onde está o vosso público-alvo e que interessa atrair essas pessoas e publicitar o imóvel no sítio onde o vosso cliente-alvo estará. Portanto, vamos lá colocar os imóveis que têm em carteira, mas vocês substituem o proprietário. Portanto, a partir do momento que se angaria em regime de exclusividade, o proprietário não vai promover a venda do seu imóvel, porque de facto já não está nas suas mãos. Ele confiou a um consultor imobiliário essa tarefa. Nós sabemos todos que uma boa reportagem fotográfica e um vídeo fazem milagres, não é? Em contrapartida, temos muitos trabalhos publicitados na internet, na tentativa de atrair clientes, que eu creio que os afugentam. Portanto, na hora em que uma pessoa confia a um consultor um imóvel em regime de exclusividade, se nós sabemos aquilo que podemos oferecer para que de facto esse imóvel se venda rapidamente, considero eu que é quase pecado não o fazer, não é? Falo num regime de exclusividade, não estou a dizer em aberto. E se, por um lado, nós pensamos muitas vezes contratar um profissional, temos quase que ir fazer um crédito ao banco para conseguir pagar, isso é totalmente o oposto. Portanto, é extremamente acessível, é algo que está ao alcance de qualquer um e ninguém melhor do que o David, antes de mais, para perceberem o que é possível fazer nesta matéria, enquanto complementos da angariação, que todos vós têm por obrigação já de conseguir transmitir aos proprietários aquilo que é oferecido e aquilo que podem oferecer-lhe. Naturalmente, há muitas áreas que nós não somos capazes de fazer, mas podemos sempre contratar quem é maravilhoso na matéria, desde que seja uma relação win-win, que todos ganhem, que vocês sintam que de facto é altamente compensatório, que vos projeta o imóvel de uma forma completamente diferente e que isso vos traz retorno. No fundo, falamos de um pequeno investimento que todos podem fazer nos produtos que entendem que é matéria, portanto, na exclusividade, claro, e por isso achei que o David era a pessoa que não só vos explicará isso como ninguém, tal como eu acredito que tenha aqui alguns suportes para vos mostrar. Eu posso também dizer-vos, que eu acho que é simpático partilhar, enquanto utilizador do serviço do David Rufino. Há muitos anos, quando em 2018, quando troquei de casa, eu tinha contratado um fotógrafo local, lá da zona, para fazer a reportagem fotográfica da minha casa, porque eu tinha que a vender para criar um vídeo imobiliário e para fazer fotografias. Portanto, na verdade, eu já paguei um serviço para que isso acontecesse. Não estou de maneira nenhuma a dizer, a pôr em causa o trabalho que foi feito, mas é como tudo na vida. Nós também sabemos que temos advogados e os advogados sabem um bocadinho de cada coisa, mas depois há advogados especialistas numa determinada matéria. Também sabemos que isto acontece em qualquer profissão, os médicos também temos os clínicos gerais que são maravilhosos e que sabem um bocadinho de cada coisa, mas sabemos que há os da especialidade que sabem muito daquilo. E eu, a dada altura, achei que tinha que contratar um médico da especialidade e contratei o David Rufino, com a sua equipa, que lá foram fazer um trabalho espetacular. E como eu costumo dizer, são as tais coincidências que nós queremos que aconteçam. Por coincidência, vendi a minha casa de imediato. Portanto, ela já estava à venda há um ano, não era uma casa fácil de vender pela área que ela tinha, no local que tinha, porque se fosse num centro urbano vendia-se de imediato, mas era numa periferia da cidade, era em Montemoro Velho. E, portanto, em Montemoro Velho, quem é que ia comprar uma casa com aquele tamanho e com necessidade de empregado e de manutenção e tudo mais, mesmo estando a ser vendida por um valor acessível, mas não era aceitável para a maioria das famílias. Mas o David e a sua equipa lá conseguiu fazer um trabalho espetacular e eu coloquei no Green Acres onde já estava, mas apaguei o anúncio, voltei a colocá-lo e por coincidência apareceu uma família suecos, era um casal sueco, que gostou muito da casa e foram esses que a compraram justamente no último mês que eu tinha para fazer a escritura aqui desta minha casa. Portanto, os deuses falaram mais alto nessa hora e acabei por fazer uma permuta, não é? E, portanto, correu como era suposto. Muito bem.
David, dou-lhe a palavra. O David não está aqui para me ouvir. Bom, ora é esta, ora é esta. Vítor, muito obrigado pela apresentação. Pronto, antes de mais, boa noite a todos. E aquilo que nós falámos foi isto ter uma conversa. Nós não vamos propriamente fazer uma palestra, uma apresentação. Ou seja, aquilo que for a ideia hoje é trocarmos algumas ideias. Logo o primeiro disclaimer, eu tenho mais de consultor imobiliário do que fotógrafo. Eu não sou fotógrafo, sou um dos fundadores da empresa que tem origem ao photobooking, o nome original é White Balance, mas eu não sei fotografar. Eu, se hoje tivesse um imóvel para vender, ia contratar a minha equipa, como é óbvio, para fazer esse trabalho, mas eu não sou fotógrafo. Aquilo que eu fiz foi seguir o caminho que eu acredito, ou melhor, até antes disso, eu tentei ser consultor imobiliário na marca onde eu conheci o Vitor Neves. Eu enviei o meu currículo para uma agência, isto em 2014, 2015, algo dos período, foi, Vitor? E dessa agência não me chamaram sequer para entrevista. Mas não tem problema da agência, porque eu depois também concorri para o portal imobiliário e imóvel virtual, que acho que toda a gente conhece, fiz psicotécnicos, fui em entrevistas e chegaram à conclusão que eu não tinha nem perfil comercial, nem para trabalhar, para vender anúncios do imobiliário. Portanto, o imobiliário nunca quis nada comigo. Mas logo na altura em que eu conheci o Vitor, né, quando o Vitor era formador nessa marca e eu abria agências, eu comecei a perceber que havia ali qualquer coisa que não batia certo. Quando nós conseguíamos encontrar, por exemplo, braceletes na Amazon com melhor qualidade de imagem do que os imóveis que estavam a ser vendidos. E logo desde o início isso foi um comentário que eu fiz, mas o meu trabalho nessa marca era abrir agências, não era vender casas, não estava envolvido com a operação de forma nenhuma, mas isso foi algo que eu sempre fiquei ali a tentar perceber onde é que estava ali o erro. Depois, mais tarde, passado uns anos, sempre em contacto com o Vitor, mas depois, passados uns anos, conheci uma pessoa que se tornou um dos meus melhores amigos e o meu sócio, o João Ferreira, esse sim, fotógrafo, foi quem foi fazer as fotos do Vitor e que aceitou o desafio de nós criarmos algo que cá em Portugal eu achava, como tinha passado por essa parte do imobiliário, fazia sentido, mas que ainda não havia, que era um serviço dedicado e especializado só no mercado imobiliário. E foi aí que nasceu a White Balance. Eu vou tentar partilhar aqui o meu ecrã. Se depois, entretanto, alguém tiver alguma questão, nós vamos falando. Acho que só um segundo. E aí está ele. Entretanto, essa empresa, só para terem um pouco também aqui a ideia da nossa história, eu vou passar estes slides muito rápido, em qualquer altura, depois vocês podem ter isto. A nossa empresa começou em 2018, portanto, já uns anos depois de nós nos termos conhecido, Vitor. Certo. Ainda nesse ano nós atingimos o cliente número 100 e ganhámos o primeiro prémio que recebemos de inovação na mediação, aqueles prémios da SIC Notícias e do BB Expresso, tinha a ver apenas com uma questão, com o produto que era entregue. Porque nós conseguimos mostrar ao júri que nós fotografávamos de norte a sul do país, fotógrafos diferentes, mas que tínhamos um modelo de funcionamento em que o mesmo consultor podia ter três angariações em pontos distintos do país, terem fotógrafos diferentes, com equipamentos diferentes, mas a qualidade que era homogénea. E aí recebemos esse mesmo prémio, depois começámos a trabalhar com os portais que toda a gente conhece, e em 2022 voltámos a ganhar novamente os prémios do imobiliário, que depois também recebemos em 2023, com esta aplicação que é o Photobooking, que nós durante anos andámos a fazer marcações e tudo por e-mail e por telefone, tudo manual. E depois chegámos à conclusão que este era um serviço que as próprias agências deveriam disponibilizar aos consultores e não ter que ser o consultor a ter que ir à procura disso. Porque se eu quisesse ter esse trabalho todo, eu era 100% independente. E quando me associo a uma marca, deveria ser essa marca a disponibilizar-me esse serviço e não eu a ter que resolver o problema todos que tinha com freelancers e por aí fora. E neste momento nós somos uma equipa de 26, entre fotógrafos, editores e outro tipo de staff. O ano passado nós terminámos com uma média de 1.300 casas por mês fotografadas e já passámos também o número de 1 milhão de fotos entregues. Começámos a contar pouco antes de termos fotografado a casa do Vítor. Portanto, faz parte desse rol. Atualmente, esta é a nossa equipa. Nós estávamos no escritório no centro de Lisboa e agora passámos para a Startup Barreiro, que é o local onde eu me encontro agora.
portanto, quando nos contratam a nós, quando contratam um photobooking, quando se faz um pedido através do photobooking, não sai a contratar um fotógrafo. Tanto não que nós nem sequer damos a hipótese de escolher o fotógrafo. A seleção da agenda é feita através de nós. Qual é que é aqui o nosso modelo e como é que nós conseguimos fazer um trabalho diferente de qualquer outra empresa que existe no mercado? Primeiro, nós não trabalhamos com freelancers, somos a única empresa a contratar todo o staff, portanto são todos colaboradores da empresa, e isso faz com que nós conseguimos gerir a agenda, mas também gerir a qualidade do trabalho final que é entregue. Depois temos a equipa de fotografia que está separada da equipa de edição, portanto não somos fotógrafos que editam as imagens, e temos depois um controle de qualidade e depois temos toda a equipa de back-office e tudo isso. Mas, uma vez como eu vos disse ainda há pouco, eu tenho mais de empresário do que de fotógrafo e eu gosto muito de dados. E isto são os dados que, para quando nós estamos a fazer uma agressão, principalmente em exclusivo, e estamos a falar com o proprietário, nós temos que agregar valor a esse nosso trabalho que estamos a fazer. E ter estes dados para lhe mostrar porque é que deve trabalhar connosco, e uma das razões tem a ver com a promoção profissional que nós vamos fazer, é porque nós temos dados, porque trabalhamos nisto a toda a hora, e os proprietários não têm. E eu pedia depois também ao Vítor que comentasse um pouco estes dados. Por exemplo, segundo o Wall Street Journal, a imagem de qualidade gera até 118% mais leads e permite vender até 32% mais rápido. É difícil encontrar estes dados cá em Portugal, mas podemos extrapolar para o mercado que temos cá. Portanto, é uma coisa que é empírica e o Vítor fala nisso nas formações, que nós devemos promover os imóveis com a melhor qualidade possível. E isso porque o proprietário, ou melhor, o cliente comprador não nos conhece. O primeiro contacto que o cliente comprador vai ter connosco, embora tenhamos toda aquela questão do desenvolvimento da marca pessoal e tudo isso, mas a grande parte das pessoas não conhece o Vítor Neves, consultor imobiliário. A maior parte das pessoas anda à procura do T2 em Benfica, procura o T2 em Benfica nos portais agregadores de imóveis e depois de selecionar vários, ir ver várias imagens ou vídeos, é aquele que lhe chamou mais a atenção, aí sim vai chegar ao Vítor. Segundo o site Trulia, que foi comprado recentemente, há já há uns anos, pela Zillow, que penso que conheçam, que é o idealista com esteroides nos Estados Unidos. 84% dos utilizadores, ou seja, dos clientes compradores, não pedem informações caso as imagens não sejam apelativas. Ou seja, grande parte das pessoas que acedem ao site e conseguem ter todas essas métricas, que veem um imóvel, não pede sequer informação, ou seja, não continua a ver imagens e não vai pedir. Portanto, aqui, logo a questão, quando eu quero gerar leads, a importância dessa questão da importância da qualidade de imagem. O Reology fez um estudo pós-Covid, isso era um dos temas da nossa conversa de hoje, tinha também a ver com as visitas virtuais, e fez este estudo com 3.000 pessoas, e que concluiu que 77% das pessoas que pedem informação prefere fazer a visita virtual antes de fazer a visita do imóvel. Nós tivemos uma experiência na altura do Covid em que praticamente nós triplicámos o número de visitas virtuais que fazíamos. E nós esperávamos que pós-Covid esse número de visitas virtuais que baixassem. Na verdade, manteve-se estável, foi crescendo e atingiu um platô. Não continua a crescer o número de visitas virtuais, mas pós-Covid também não baixou. A visita virtual permite-me a mim, como consultor, mostrar ao meu cliente várias angariações sem ter que estar a fazer essa mesma deslocação. Aquilo que temos que perceber é que as fotografias nós acreditamos que devem ter realismo, portanto não devem ser nem melhores nem piores do que o imóvel. Quando o cliente vai visitar o meu imóvel, é aquilo que ele viu, em termos de áreas, em termos de cor e tudo isso. O vídeo, eu consigo ter, se calhar, uma forma mais dinâmica de conseguir mostrar o imóvel, no entanto, aquilo anda só num sentido. Ou seja, eu coloco no play, aquilo segue aqueles frames, depois volto para trás e posso rever. Mas não tenho liberdade de movimento e a visita virtual permite isso. Permite que o meu cliente comprador ou eu, uma reunião via Zoom como esta, eu consiga mostrar o imóvel ao meu cliente, consigo mostrar a planta, consigo fazer as medições, ver lá o pé direito. No entanto, eu continuo a acreditar que as visitas virtuais ainda não estão a ser utilizadas como deve ser. Porque temos que lembrar que nós que trabalhamos no imobiliário regularmente, nós estamos habituados a trabalhar com computadores, a ver vídeos, a utilizar a visita virtual, mas o meu cliente comprador pode não ser tão expedito quanto isso informaticamente. Então, se eu pura e simplesmente envio-lhe um link de uma visita virtual para ele ver, nós tivemos uma vez uma reclamação de alguém que estava a ver uma visita virtual,
apontou aquilo para o teto e ficou no teto. Não conseguia percorrer o resto da casa e a visita virtual estava avariada. Não estava. Nós acreditamos que quando eu tenho uma reunião com o meu cliente, seja na agência ou seja via Zoom, a primeira visita que o cliente faz, através da visita virtual, deve ser com o apoio do consultor. Deve ser eu a mostrar todos os detalhes da casa, a mostrar-lhe as funcionalidades e depois aí sim partilhar o link com ele. Porque a pergunta que fica no ar é esta: é, quando o meu cliente vai fazer a visita à casa, a primeira visita que faz, e as outras, faz comigo como consultor ou vai lá sozinho? Portanto, eu devo continuar a fazer esse mesmo apoio. Better Homes and Garden, que é também um portal imobiliário e uma revista, principalmente para casas como aquela que o Vitor tinha em Montemor, com espaço exterior, com vista, acima de tudo, diz que as imagens aéreas geram vendas até 108% mais rápido e tem 84% de aprovação dos vendedores. E este é logo aqui o primeiro ponto em que depois nós temos que começar a pensar o que é que isto significa. Porque somos nós, como consultores, quando estamos a promover um imóvel, que sabemos como é que o imóvel deve ser promovido. Uma coisa, obviamente, temos que tentar ter a aprovação dos proprietários, mas isso nem sempre joga a nosso favor. Se aquele T2, que eu falei ainda há pouco em Benfica, for ao pé do cemitério de Benfica, as imagens aéreas podem jogar contra mim. Se calhar, ao estar a visitar o imóvel, eu posso não ver o cemitério e depois pode deixar de ser assunto. Mas se eu for investir num vídeo drone ou numas imagens de drone, em que a casa que eu estou a promover naquele bairro, as casas estão ao lado, estão em melhores condições, em que aquilo tem um baldio por trás que não me vai ajudar a promover o imóvel, se calhar mais vale não fazer esse vídeo. E atenção, e nós somos mesmo apologistas de pensar muito bem que tipo de imóvel, ou melhor, que tipo de produto é que eu vou utilizar para promover aquele imóvel, porque não é chapa assim para tudo. Se eu tiver uma casa em que o forte é o interior, sim, a visita virtual vai ajudar. Mas a visita virtual é para interiores, não é para exteriores. Se eu tiver uma quinta que tem um espaço exterior, então aí sim, apostar em imagens aéreas. Se esse imóvel for ao pé de um cemitério, ou tenha linhas de alta tensão, ou algo que possa, até depois ao fazer a visita, não ser assunto, mas pode de alguma forma limitar a geração de leads, nós aconselhamos a não fazer. A Realtor fez um estudo em que diz que 73% dos proprietários aprovam a utilização de vídeo, mas apenas 9% dos agentes usa vídeo regularmente. E aqui nós podemos ver quantos consultores nós conhecemos que já estão a trabalhar o vídeo, não só para a sua marca pessoal, mas também para promover os imóveis. E existe também um detalhe interessante. Para quem trabalha com portais imobiliários, como é o caso do Idealista, o algoritmo do Idealista vai dar destaque aos imóveis que têm pelo menos um vídeo na sua promoção desse anúncio. Mas o algoritmo não consegue perceber se aquele vídeo foi feito com uma câmera, foi feito com um drone, ou se é basicamente várias imagens num slideshow. Porque o que ele vai ver é que aquilo é um ficheiro MP4 ou alguma coisa do género. Não vai ver o conteúdo. Portanto, eu posso, por simplesmente, pegar nas fotografias que eu já tenho, transformar num slideshow, exportar aquilo como um vídeo, colocar uma música por cima e aquilo é contado como o algoritmo como sendo um vídeo. Portanto, nós não temos de estar a fazer uma grande produção cinematográfica para ajudar na promoção deste meu imóvel. E por fim, segundo a Prozos, diz que a qualidade de imagem é considerada a segunda maior dificuldade na pesquisa dos imóveis. Isto nos Estados Unidos e para Portugal, nós podemos extrapolar isto também. Vitor, consegue adivinhar qual é que é considerada a primeira, ou qual é que é a maior dificuldade na pesquisa de imóveis? A qualidade de imagem passa para o segundo lugar. Qual é que acha que é a primeira? Olha, não faço ideia. Eu não faço ideia, não é resposta, senhor Não doutor. faço, mas é Portanto, que tem não que faço. escolher. Muito bom. A primeira dificuldade que os consultores têm, Não, não, não. O proprietário, ou melhor, o cliente comprador, quando vai à procura de um imóvel, vê a qualidade das fotografias como a segunda coisa mais importante para procurar o imóvel. Ou para contactar o consultor olha, depois para ele. Qual é que acha que é a primeira? eu valorizo imenso a foto, como sabe, para mim eu priorizaria logo isso. Se as fotos não são atraentes, e digo isso nos cursos, as pessoas não vão. Mas eu, olhando E quando são? E quando como as fotografias são boas e o vídeo é bom, eu ia dizer, mas há um outro fator que faz que isso passe para o segundo lugar. pois, eu acredito que fosse a informação que é oferecida.
porque é distorcida entre as pessoas e não é credível. Isso é uma patologia que eu acho que existe nos anúncios. Agora, a principal coisa que salta à vista, eu diria que era as fotografias ou o vídeo, sempre. Mas quando as fotografias são apelativas, o vídeo é apelativo, o imóvel está bem descrito, está tudo bem feito, a grande dificuldade na pesquisa do imóvel é a credibilidade do agente. Ah, É a forma como o agente se apresenta. E eu sei que isso continua a ser uma batalha. A questão do profissionalismo da indústria que andamos sempre aqui a falar e tudo isso. Portanto, eu posso ter as melhores fotos, eu posso ter o melhor vídeo, eu posso gastar o que eu quiser, mas depois a forma como eu me comporto nas redes sociais, a forma como eu me apresento, a minha postura em termos gerais. Reparem, eu como cliente comprador, eu procuro aquele imóvel, vejo que o Vítor está a promover aquilo e vai na volta, vou fazer uma pequena pesquisa a ver quem é o Vítor. Ou se eu quiser, eu tenho a minha casa para vender e o Vítor chega lá e deixa o seu contacto, a primeira coisa que eu faço, assim que o Vítor vira costas, é o quê? Vou às redes sociais, vou à internet ver quem é que é esta pessoa que quer ficar com as chaves da minha casa para vir cá fazer visita. Portanto, esta questão da qualidade de imagem do imóvel é muito importante e quando isso está resolvido, passa para o segundo lugar, por incrível que pareça. Porque depois aí tem toda a questão da, do consultor, do agente propriamente dito. muito No bem. entanto, nós acho que estamos mais ou menos de acordo que esta questão da qualidade de imagem não está resolvida. E nós, durante anos que andamos a fazer isto, já há mais de 6 anos, e temos mais de 55 mil sessões fotográficas feitas, tentámos aqui perceber qual é que era a razão atualmente que isto ainda acontecia. São várias, mas eu reduzi aqui a três. Bem, a primeira, e aqui também pedia a opinião do Vitor, o alto turnover, ou seja, a alta rotação de consultores. E que isto faz com que os consultores não consigam desenvolver aquilo que nós chamamos de cultura visual. Porque eu posso gostar muito de fotografia, mas conseguir avaliar fotografia de arquitetura é diferente. E o que é que isto faz? Faz com que, se eu tiver uma equipa que está constantemente a rodar, essas pessoas não conseguem criar uma cultura de marca, não conseguem criar uma cultura de empresa. E faz com que eu esteja sempre a reiniciar. E então isso o que acontece é, normalmente, eu tenho uma marca, eu estou a tentar criar a minha marca, quando eu consigo atingir um determinado standard em termos de qualidade, a equipa roda e tem que começar de início. E, portanto, andamos constantemente nisso. A segunda, e aqui eu acho que, sinceramente, que é a mais importante, resolvia todas as outras, e aqui é a responsabilidade dos brokers, é a responsabilidade de quem está numa rede do master, do franchising, que são as marcas sem guidelines. E o que é que são as guidelines? As guidelines são aquelas linhas orientadoras, guidelines são a mais fina, não é? Porque é em estrangeiro, são aquelas linhas orientadoras que podem ser técnicas ou estéticas. As técnicas têm a ver com o CRM que eu estou a utilizar. Se eu estou a utilizar um CRM, quando eu carrego uma fotografia, ele vai importar a foto, ou vai tirar qualidade à fotografia, ou seja, a seguir eu vou exportar para um portal imobiliário que faz isso novamente, portanto eu posso ter uma boa fotografia original, mas aquilo que o meu cliente comprador vai ver não tem a qualidade com que eu me quero apresentar ao mercado. Por isso é que nós temos tantos clientes que nos perguntam que CRMs é que a marca A ou B utiliza, tem muito a ver com isso. E esta questão das guidelines pode ser também estética. Uma coisa é técnica, que é qual é que é o tamanho da foto, qual é que é o tamanho do vídeo, qual é que é o formato em que aquilo deve ser carregado para não perder qualidade. Mas as guidelines estéticas fazem com que o consultor, até pode ser daltónico, o consultor pode não conseguir perceber se as fotos estão direitas ou estão tortas. Mas se a marca tiver uns mínimos olímpicos, ou seja, eu tenho ali definido qual é que é o tipo de imagem, o tipo de cor, o tipo de enquadramento que eu quero, independentemente de quem é o fornecedor, pode ser a White Balance, pode ser o Zé Manel, pode ser quem for, as fotografias têm que sair com aquele formato, têm que sair com aquela qualidade. Até quando nós começámos a trabalhar, nós começámos pelo segmento alto. Um dos nossos primeiros clientes foi a Christie's. E porquê? Porque a Christie's, como é uma marca estrangeira, tem essas guidelines que vêm dos Estados Unidos e que nós apoiávamos nessas guidelines para produzir tal qual como eles queriam. Como é o caso da Sotheby's, ou da JLL, ou da Quintel e Penalva. Ou seja, dessas marcas desse segmento mais alto, ou que estão normalmente associadas a esse segmento mais alto, em que nós não tínhamos propriamente de lhes dar formação sobre o que é fotografia de arquitetura, nem estava dependente do que é que os consultores achavam da cultura visual de cada consultor. Porque se o Vítor tiver, vamos imaginar que o Vítor tem uma imobiliária chamada Medineves. E a Medineves, que eu inventei agora de cabeça, tem 5 ou 6 agências, cada agência tem 10 consultores. Se não tiver essas guidelines, o Vítor não criar essas guidelines que são comuns a todas as agências,
Se a sua agência tiver 10 consultores ou 50, são 50 opiniões. Portanto, aquilo para aquele consultor, aquilo pode estar muito bonito, mas está tudo muito saturado, não é real. E depois os clientes, quando vão visitar a casa, vão ver que afinal aquilo não era bem assim. Ou como aquele consultor que gosta de imagens para mostrar que as casas são maiores do que elas são na realidade. Isso para o consultor até funciona, mas para a marca do Vitor, isso depois começa a ficar defraudado em termos de mercado. Então, se as marcas criarem estas guidelines, fica resolvido. O consultor pode ir trabalhar com o fotógrafo A ou B, ou pode ser ele próprio a tentar fazer as imagens, mas quando aquilo passa no controle de qualidade não tem nada que saber. Ou passa ou não passa. Para os brokers das marcas, estejam descansados, porque normalmente nem as marcas de luxo têm isto preparado. Portanto, um dos nossos primeiros trabalhos, antes de começar a trabalhar com uma marca, é definir estas mesmas guidelines, definir quais é que são os parâmetros técnicos ou estéticos em termos de qualidade que devem ser apresentados e depois começamos a trabalhar a partir daí. E nós aprendemos da pior maneira, atenção, isto e o Vitor sabe isto. Nós, quando começámos, era eu e o João, e depois fomos crescendo e fomos aprendendo. Era do pior que nos podia acontecer, era fazermos uma reportagem fotográfica, que aquilo estava fabuloso, estava maravilhoso, o marketing recebia aquilo, estava ótimo, e começávamos a receber reclamações dos consultores. Que as fotos estavam cortadas, que a porta vinha cortada, que não se conseguia ver o exterior e ninguém aqui percebia onde é que estava o problema naquilo. Então o problema era o CRM que estava a tirar daquela qualidade das imagens. E nós vimos, ok, está aqui um assunto que temos que resolver. Por isso é normal que quando uma marca começa a trabalhar connosco, nós perguntemos qual é que é o CRM. É o Ego? É o Casafari? Qual é que é? Isso porque nós temos a informação de cada um dos CRMs, então o que é que fazemos? Enviamos, por exemplo, em fotografia, uma pasta com 25 fotografias com a máxima qualidade e resolução para que possam utilizar, e depois uma já preparada para quando carregam no CRM para aquilo não perder qualidade. Porque senão é o nosso nome que fica em xeque e é o vosso quando carregam as imagens. Portanto, se a vossa marca tiver estas guidelines, o consultor pode trabalhar, seja com quem for, que aquelas guidelines têm que ser cumpridas. E uma vez mais, eu ao não ser fotógrafo posso falar com mais liberdade. Espero que o meu colega já não esteja a ouvir isto. Esta questão da fotografia ser uma arte, aqui pode ser discutível. Pode ser quando nós estamos a falar em casamentos, quando estamos a falar em batizados, quando estamos a falar em eventos. Quando é fotografia para a arquitetura, isto são bytes. Isto são uns e zeros que estão num ficheiro digital. Portanto, nós conseguimos definir qual é que é a qualidade final que sai. Portanto, nós conseguimos criar esse controle de qualidade sobre aquilo que vai sair no final. Para quê? Para que a qualidade da marca seja homogénea e para que vingue em termos de mercado. A terceira, e esta, como eu estava a dizer, esta questão das guidelines, eu acho que se a marca tiver guidelines, resolve tudo. Resolve o problema dos consultores e resolve o problema dos fotógrafos, por assim dizer. Mas uma terceira causa para a má qualidade de imagem, no meu ver, tem esta questão de termos freelancers sem supervisão. Ou seja, quando nós trabalhamos com um profissional e não existe a ordem dos fotógrafos, portanto, qualquer um pode dizer que é fotógrafo profissional, desde que cobre dinheiro para fazer fotos, é um fotógrafo profissional, mas em que é um fotógrafo que não é especializado e que não tem supervisão. Então, como é que nós resolvemos isto? Primeiro, não trabalhamos com freelancers e segundo, temos um sistema de supervisão. Portanto, como não são os fotógrafos que editam as imagens, alguém que está a supervisionar aquilo, eles têm formação contínua. Porque alguém que fez um curso de fotografia no Instituto Português de Fotografia, um autodidata, que fez um trabalho há 10 anos e que não tem ninguém com quem partilhar ideias, é quando nós contratamos um fotógrafo profissional e ele aparece no reflexo de um espelho, ou aparece a sombra do tripé, ou por aí fora. Isso é, o fotógrafo pode ser muito bom, mas não tem o apoio da edição, nem tem o apoio da supervisão. Portanto, se nós resolvemos estas questões logo à partida, esta questão da qualidade da imagem deixava de ser problema. Atualmente, o que é que nós ainda vemos publicado por aí são anúncios recentes. É a forma como alguns colegas estão a promover o imobiliário desta forma. E temos aqui vários exemplos. Fotos que estão tortas, casas que não estão preparadas. Quando aparece o consultor e o proprietário, o fotógrafo, e aparece toda a gente na foto para tentar embelezar. Portanto, ainda temos aqui um longo caminho para percorrer. Um exemplo direto, em que temos aqui o mesmo anúncio, ou melhor, a mesma casa em dois anúncios completamente diferentes. E uma vez mais, e depende daquilo que estávamos a dizer ainda há pouco, aquilo que temos que lembrar é que nem é toda a gente que conhece o Vítor Neves, não é toda a gente que conhece
um consultor imobiliário. Grande parte da população vai à procura de casa, que é uma, duas vezes na vida, se calhar pouco mais do que isso. Eu vou à procura do tal T2 MT, como falei ainda há pouco, e encontro o mesmo T2 com estes dois tipos de promoção, vá, chamamos assim. A foto da esquerda também é de um fotógrafo profissional, ok? Mas o fotógrafo achou que as linhas não tinham que ser endireitadas e o consultor também achou que isso também não era relevante. Agora, se nos colocarmos do ponto de vista do cliente comprador, que fotos é que eu vou continuar a ver? Que consultor é que eu vou contactar? Portanto, acho que isto é autoexplicação. E agora temos aqui só mais alguns exemplos. Uma casa de 6 milhões e meio à venda em Sintra, em que não estava em aberto. Normalmente o segmento de luxo, o aberto não funciona tanto quanto as marcas gostam de dizer, e temos este tipo de diferença. Ou seja, exatamente o mesmo espaço, feito por, uma vez mais, por duas empresas altamente competentes e dedicadas, a diferença, um tem essas tais guidelines e outro não tem. Portanto, e o anúncio continuaria por aqui afora e nós podemos perceber quem é que finalmente conseguia gerar mais leads. E as leads, como pois, o Vitor fala nisso várias vezes, é toda aquela questão do funil de vendas, ou seja, eu tenho que gerar bastantes leads para depois conseguir ir afunilando esse mesmo funil e depois chegar finalmente à venda. Então agora temos aqui um pequeno desafio. Doutor Vitor, temos aqui então uma casa que está a ser promovida, o consultor fez um excelente trabalho, conseguiu a angariação, contratou um fotógrafo profissional. O Vitor é o comprador da casa, porque já não gosta de estar a viver em Coimbra ou quer mudar de Coimbra para outro sítio qualquer e encontra este anúncio. Pergunta que eu lhe faço: de que cor é que são as paredes? As paredes são cor de areia, não é? São de cor de areia. E a vista? Qual é que será a vista que esta casa tem? O que é que está do outro lado? Depois não tenho. Acha que é o mar ou é o meetar? Mas tu fazemos ideia. Não é vi. Não, Porque é não. que eu estou a fazer estas perguntas? Lembrem-se, quando nós estamos a promover um imóvel, é diferente quando estamos a promover uma peça de arte qualquer, ok? Acima de tudo, o que eu quero é que o meu cliente comprador se consiga imaginar a viver naquela casa e o imóvel não se esgota na janela. Portanto, eu tenho que conseguir dar toda aquela, ou seja, as vistas, a menos que, obviamente, temos aqui situações em que se eu tiver uma agressão em aberto, ou melhor, uma agressão em aberto, eu não quero mostrar a vista porque pela vista aquilo consegue ser identificado, se tiver um bom posicionamento e tudo isso. No entanto, temos então aqui, é cor de parede, não sabemos o que é que está no exterior, esta casa padeceu do mesmo problema da casa do Vitor. Esteve no mercado, eu não vou mostrar as fotografias todas, e entretanto nós fotografámos novamente e passou por isto. Portanto, não é bem, é cor de areia, mas areia um bocadinho mais torrada. A sala, eu vou tentar voltar aqui atrás e tem uma vista agradável porque é numa zona nobre de Lisboa, tem um jardim na frente e tenho aqui mais alguns exemplos. À esquerda temos a cozinha, em que o tripé insiste em aparecer. A empresa original que nós criámos, a nossa marca principal, chamava-se White Balance, porque nós calibramos as cores a partir do branco, que é o chamado o balanço de branco. E à direita temos a sala em que, sempre que eu tenho um fotógrafo, e isso aqui podem apontar, quando tenho um fotógrafo profissional que diz que fotografa em HDR, procurem outro. HDR é a mesma tecnologia que existe nos telemóveis para quando eu fotografo e faz o merge das fotos automático. Aquilo que nós fazemos é, fazemos várias posições e depois a partir daí são trabalhadas. Mas as cores e as áreas devem ser o mais reais possíveis. Se olhar para esta sala que temos aqui à direita, é uma sala fria. Porque como as cores estão mal editadas, a parede parece que é cinzenta e não é. E temos aqui mais alguns exemplos em que o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar as áreas o mais reais possíveis. Portanto, há aqui esta questão das três paredes. E qual é que é este truque das três paredes? Repararmos na foto do canto superior direito, fotografar um canto, ok? Eu não tenho ideia qual é que é a dimensão. Para eu ter uma ideia de qual é que é a dimensão, eu devo conseguir ver, como podem ver na foto abaixo, eu tenho as três paredes, tenho aqueles três pontos. E à direita, uma vez mais, eu quero que o cliente comprador imagine que aquilo tem uma vista imagine não, consiga ver a vista que aquilo tem. Portanto, que o imóvel não se esgota na janela. Este pode ser uma casa que tem uma pequena varanda, mas que é agradável essa mesma varanda. E logo à partida, é este o trabalho que nós achamos que deve ser feito. Agora, como é que eu posso promover imóveis? Bem, acima de tudo, temos esta questão da fotografia.
E eu queria vos mostrar, quando nós trabalhamos com um sistema que está organizado, e temos aqui um exemplo de 6 sessões fotográficas, podem ter sido feitas para o mesmo consultor no mesmo dia, mas por fotógrafos diferentes. Canto superior direito temos Carvoeiro, depois temos o centro do Porto, Vila Moura, a Lapa, no centro temos Lisboa e depois Sintra. Como são tudo trabalhos que foram feitos por fotógrafos diferentes, mas em que temos as guidelines deste cliente, nós conseguimos entregar tudo num dia útil, portanto, foi tudo fotografado, por exemplo, uma segunda-feira, é tudo entregue na terça, por profissionais diferentes, mas como a edição é feita à parte, nós conseguimos entregar tudo na mesma linha. Portanto, esta marca definiu quais é que são as suas guidelines, independentemente de quem é o fotógrafo, o trabalho que recebe é todo este. Para que tenham um exemplo, até agora o que fotografámos mais caro foi na Foz Velha do Porto, uma casa residencial que estava no mercado por 27 milhões de euros. Portanto, entre os 50 mil euros no Barreiro, que é de onde eu sou, até aos 27 milhões, já fotografámos tudo sempre com o mesmo tipo de protocolo. Quando falamos em vídeo, nós podemos estar a falar em diferentes tipos de vídeo. E como sabem, existe o vídeo drone, aqueles vídeos a mostrar o imóvel, podem ser vídeos feitos a partir de um slideshow, e isso vai ajudar, acima de tudo, a que quem está a ver o imóvel tenha interesse depois em contactar, mas acima de tudo, a subir nos tais algoritmos das redes sociais e dos portais imobiliários. Chamava a vossa especial atenção para as restrições que existem com a utilização de drone a nível nacional. Cada vez mais nós podemos utilizar drones, cada vez é mais fácil, os drones estão cada vez mais baratos, mas as restrições estão também cada vez maiores. Eu convidava toda a gente a instalar esta aplicação, que está aí a amarelo, chamada Voa na Boa. Existe para iOS e para, como é que se chama a outra sistema? Para o Android, ok? Isto é uma aplicação que devem ter no vosso telefone, para quando eu estou junto ao proprietário, estou a trabalhar a minha angariação e vou dizer a ele, ok, nós podemos fazer aqui um videodrone, ou o proprietário vem com aquele intuito, eu quero utilizar aqui o videodrone, como é que posso fazer e tudo isso, e eu consigo logo na altura, colocando a morada ou as coordenadas de GPS, perceber se posso utilizar o drone ali ou não. Eu dou-vos um exemplo, eu vivo no Barreiro e eu vivo, sei lá, 50 metros do Hospital do Barreiro, não mais do que isso. E não se pode utilizar legalmente o drone ali na minha rua. Porquê? Porque quando fizeram o Hospital do Barreiro, colocaram lá um bocado de cimento no chão com um H, que era para ser o heliporto, que nunca foi usado, mas como está registado na ANAC, é uma zona de voo restringido, não se pode utilizar o drone. Agora imagina o que é eu estar a falar com o proprietário que tem ali uma moradia, vamos fazer vídeo drone, e fotos, e trilho por uma linha, e depois é uma zona em que não se pode voar. E desde janeiro do ano passado, que se não se puder voar, escusam de pedir autorização à ANAC. A ANAC deixou de dar as autorizações. Portanto, o que é que nós fizemos na nossa plataforma, no Photobooking, que é esse exemplo que aí está? Quando eu coloco a morada, basta clicar aqui naquele botão que diz restrições do uso de drone, o mapa vai ficar azul, clico novamente no mapa e tem este relatório, que é o que está aqui em baixo. Temos uma integração com o site da Força Aérea, que nos diz logo se podemos utilizar o drone ou não. Portanto, é uma facilidade que nós conseguimos ter através do uso da plataforma, mas instalem por favor, a aplicação. Outros produtos, nós podemos utilizar visitas virtuais para promover os imóveis, que acho que já toda a gente conhece. Eu não vou estar aqui a mostrar portfólio e podem depois ir ao nosso site. Eu posso pegar nas fotografias que já tenho, que são exemplos de fotos que foram feitas pelo consultor, e reparem, precisava apenas de apagar aquela câmara, de endireitar as fotos ou mudar a cor da piscina. Não é preciso estar a fotografar tudo novamente. Depois pode haver situações em que nós temos que fazer um trabalho um pouco mais sério, como é este que nós chamamos de home cleaning, em que eu posso ter um imóvel que está numa fase final de obra e que eu não sei se a empresa de limpezas vai demorar 2 dias ou 2 semanas para limpar aquilo, mas o meu proprietário quer. Então o que é que nós conseguimos fazer em termos digitais? Fotografamos tal e qual como está e limpamos essa mesma imagem. E isto pode custar 2,5 euros, como pode custar 35. Depende tudo do grau de dificuldade e do nível de realismo final que eu quero ter. Portanto, nós podemos passar disto para isto, fazendo sempre o disclaimer. Se a pessoa lá for, vai encontrar isto, ok? Uma vez mais, lembrem-se que a credibilidade do agente é o principal ponto que estamos aqui a querer trabalhar. O oposto é o home staging digital, que é quando eu tenho um espaço que está vazio e dentro desse espaço eu tenho uma fotografia de um espaço que está vazio, tenho um ambiente que quero recriar e recrio esse mesmo espaço dentro dessa mesma fotografia. Aqui é o oposto, que é quando a pessoa vai fazer visita, a casa está vazia. Portanto, temos sempre que terem atenção a isto. O Vítor tem a formação sobre home staging, assistam.
É sempre o melhor. Nós aconselhamos a que se faça um staging tradicional, também para que quando as pessoas vão visitar o imóvel consigam encontrar a casa mobilada. Quando isso não é possível, digitalmente isso consegue-se fazer por uma fração do preço do home staging tradicional. Muito rapidamente, só para vos mostrar um exemplo extremo de tudo isto. Portanto, nós tínhamos um imóvel que está para investimento, que está neste estado, em que fez uma reportagem fotográfica e o que é que o cliente queria, o consultor queria mostrar ao seu potencial cliente. Como é que a casa estava, fotografada como deve ser, mas tal e qual como ela está, realismo, mas queria também mostrar uma versão de como é que as obras ficariam depois terminadas. Portanto, fizemos o home cleaning, ou seja, terminámos as obras e depois como é que a casa poderia ficar depois de mobilada. Portanto, nós conseguimos mostrar ao cliente tal e qual como ele está, ou seja, a realidade é esta, ao visitar, vai encontrar as paredes neste estado. Se terminarmos o resto das obras e prepararmos o imóvel, ele fica, e se mobilarmos, conseguimos ter depois aqui uma projeção de como é que o imóvel fica preparado. O que é que nós aqui fazemos? Utilizamos tudo o que seja aquilo que vai ficar, como por exemplo as vistas ou as adebelas das janelas, e alteramos tudo o resto. Mobilamos, e naquele espaço lá ao fundo, o que é que nós fazemos? Criamos um pequeno escritório, e neste escritório o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar as mesmas imagens que utilizámos do outro ponto oposto para conseguirmos perceber como é que o imóvel fica. E nós aqui conseguimos criar num cliente, se calhar não consegue imaginar o potencial daquele imóvel, nós conseguimos criar isto tudo com base em fotografia. Aqui não precisamos nem de plantas, nem de arquitetos, nem de modulações 3D. Por fim, e mesmo para terminar, o que é que nós, a última, quem já tem, eu acredito que muitos de vocês já têm acesso à plataforma, ao Photobooking, não tem nenhum custo, não existe nenhuma subscrição, portanto podem entrar e para perceber como funciona. A última atualização que nós fizemos foi esta questão do Photobooking Wallet, que permite, por exemplo, que uma agência, ou uma agência ou uma equipa, consiga ter um saldo, carrega o seu saldo, e possa fazer transferência de saldos entre si. Por exemplo, se eu e o Vítor somos colegas e eu tenho 50 euros na minha conta e o Vítor vai fazer um vídeo ou uma sessão fotográfica que lhe vai custar 100, não custa isso, as sessões fotográficas começam por 45, para que tenham uma ideia, eu posso transferir o saldo da minha conta para a conta do Vítor para que ele possa fazer o resto do trabalho. Neste momento, também, quem der a referência do novo consultor recebe também um bónus e também eu recebo também um bónus para poder utilizar. Portanto, existe aqui quanto mais eu utilizar, mais benefícios tenho. Quem quiser conhecer o nosso portfólio, por favor, vão ao photobooking.com e conseguem perceber. Quem hoje nos enviar uma mensagem através desse formulário, nós vamos dar não só acesso à plataforma, como vamos também fazer uma pequena oferta de 10 euros para que possam ter na vossa conta para poderem utilizar. E isto funciona de uma forma muito simples. A tecnologia ajuda-nos a isto. Nós pedimos que as marcações sejam feitas com 2 a 3 dias úteis de antecedência, para conseguir gerir em termos de agenda. O consultor pode, inclusivamente, fazer uma pré-seleção das imagens, e isso porque, uma vez mais, os fotógrafos são técnicos, não são comerciais. Portanto, se eu pedir um pack de 25 fotografias e o fotógrafo fizer 30, 35 enquadramentos diferentes, sou eu, como consultor, posso escolher daquelas 35 quais é que são as 25 que eu quero. E elas são entregues no dia útil seguinte. Portanto, fotos feitas à segunda. Se eu não fizer a seleção, são entregues à terça. Agora, se demorarem 15 dias para fazer essa mesma seleção, depois, como é óbvio, esse prazo dilata. O nosso tempo eu sei que está a acabar e apresento-vos já a próxima atualização que vamos fazer, que é o Marketplace. O Marketplace, basicamente, é dentro do Photobooking o consultor conseguir encontrar todos os produtos e serviços que precisa para o seu dia a dia. Perguntam se nós fazemos certificados energéticos. Não fazemos. Se fazemos modelação 3D, não fazemos. Se damos formação, não fazemos. Então aquilo que nós vamos criar dentro do Photobooking é dar abertura a que outras empresas consigam ter aqui os seus produtos. Portanto, quando eu, como consultor, que nunca ouvi falar no Vítor Neves e vou à procura de formação, eu vou conseguir fazer a pesquisa por formação, por PNL, por coaching, encontrar várias soluções e a partir daí chegar à academia do Vítor Neves e conhecer aquilo que ele faz e contactá-lo diretamente. Ou se eu estou interessado em saber quais é que são as soluções para gerar relatórios, relatórios de mercado ou de meta search, eu consigo encontrar as diferentes soluções que existem no mercado, ou aquele exemplo que tínhamos ali anteriormente, em que eu tenho um imóvel, mas eu, para além de apresentar ao meu cliente comprador
O imóvel quer também apresentar-lhe já um projeto de remodelação e obras e tudo isso, portanto eu consigo ter através do photobooking, ainda este ano, ter todas essas soluções que nós não queremos apenas ser a empresa da fotografia, mas queremos ser o marketplace para o mercado, para o mercado imobiliário. E logo à partida era isto que eu queria, a mensagem que eu vos queria trazer. Usem dados para apresentar aos clientes, vendedores, o porquê é que devem trabalhar convosco, o porquê é que fazer um vídeo vai ajudar, o porquê é que ter uma visita virtual vai ajudar, o quanto é que os portais imobiliários valorizam isso. E que esta ferramenta que vocês têm, por exemplo, o photobooking, para que tenham ideia, se um de vocês nos contactar e disser o meu nome é João Miguel e o meu e-mail é joãomiguel@gmail.com, nós agradecemos, mas nós não podemos trabalhar convosco. Nós só trabalhamos efetivamente com profissionais. Se for um proprietário contactar-nos, nós não fazemos, nós só trabalhamos mesmo com agências e com consultores. Nós não trabalhamos diretamente com Partilha. proprietários ou com amadores, ou seja, aquilo que for. Isso porque nós acreditamos que uma forma de valorizar a indústria é trabalharmos entre nós. Tanto que, se qualquer um de vós tentar entrar no photobooking e ainda não tiver o acesso, não vão conseguir entrar. Porque para ter acesso ao photobooking, ou recebem um convite nosso, ou um convite do Vitor, ou um convite da agência que seja a nossa parceira. Portanto, há todo aqui um caminho a percorrer para que o resultado final seja aquele que acredito que todos procuramos. Questões. Vitor, o Fantástico. que é que nos tem a dizer? Mas bom, Peço eu desculpa ter monopolizado um bocado aqui o nosso tempo, mas eu meto aqui uma abaixo e depois não me calo. A ideia era mesmo essa. Eu já conheço o David há muito tempo e, além de o conhecer há muito tempo, já vi muitas apresentações suas, não só na marca onde nos conhecemos, mas noutras, onde já nos cruzamos, em que teve lá a sua apresentação num bocadinho. E de qualquer forma, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que queiram colocar questões que podem colocar no chat que eu vou fazer ao David, para que ele possa dar a resposta, se assim entender. Mas de qualquer forma, eu gostava de dizer que todas as pessoas que estão nos cursos, e eu já referi isso num outro curso anterior, julgo eu, vocês estão aqui e podem referi-lo, todas as pessoas podem entrar na Photobooking através da nossa Academia de Formação, sabem disto, recordam-se eu ter partilhado convosco, que podem aceder à plataforma e têm os 10 euros de desconto, o tal 10 euros de boas-vindas, que hoje o David Rufino gentilmente decidiu dar, ou ainda não referiu, mas Mas é isso. diga, David, diga ao David Não, que mas ele eu já tinha dito que íamos fazer essa oferta. Portanto, quem for ao nosso site e ainda não tiver acesso, ou mesmo que já tenha acesso, for ao nosso site e colocar e enviar-nos essa mensagem, nós vamos não só enviar o convite, como fazer essa oferta dos 10 euros em saldo para que possam utilizar. Portanto, o que significa é que se têm angariações em exclusivo, se de facto acham que querem dar um serviço diferente, olhem, eu fiquei encantado por saber que aquela primeira questão era a credibilidade, não é? Portanto, É assim mesmo. se vocês querem passar uma imagem do que é o vosso profissionalismo para fora, nada melhor do que as pessoas olharem para os imóveis que vocês têm e perceberem aquilo que oferecem. Portanto, na altura em que nós vamos angariar, é muito bonito o que dizemos, mas também é espetacular podermos mostrar os imóveis que temos em carteira e como é que eles estão a ser promovidos, não é? O David acabou por nos mostrar gentilmente aqui algumas imagens e as imagens que ele foi partilhando deu para perceber o tipo de trabalho que pode ser feito. Nós estamos aqui com uma versão, e eu disse isto ao David, eu agradeço de coração ele ter aceito o convite, mas a minha ideia não é estar a vender fotografias por David ou por ninguém. Não é uma estratégia comercial, mas é apenas dignificar o setor uma vez mais e vocês perceberem a forma como podem trabalhar. Eu a conheço melhor esta empresa, é o David, que já conheço há muitos anos, foi quem eu contratei na altura também para o meu próprio imóvel e de facto fiquei muito, muito satisfeito, como é evidente, porque se não tivesse ficado eu não conseguia falar de uma empresa que não me gerou satisfação e grande parte de vocês já me conhecem e sabem como é que funciona. Portanto, claro que contactei com o David, que é quem eu conheço, podem haver pessoas muito melhores, mas quem eu conheço que é melhor na área. Portanto, tem todas as ferramentas, ele deu-vos aqui um cheirinho, mas de facto, desde as fotografias ao vídeo imobiliário, há muitas coisas. E quando muitos consultores, e às vezes nos cursos até falamos do género, nem que angariam o primeiro e segundo imóvel sem recorrer a ninguém, mas depois, assim que começam a ganhar as vossas comissões,
invistam eh, na qualidade daquilo que fazem. Falamos de que um trabalho de fotografia são 45 euros. Com a entrada de boas-vindas são 10, porque foram pela academia e têm mais 10 hoje nesta live. Quer dizer, porque é que não se faz uma coisa a séria, não é? Porque se fizer a séria, se isso se vende rapidamente, eu depois também tenho dinheiro para ser cada vez melhor. E tenho essa rentabilidade. É apenas o meu conselho. Só Diga, David. mesmo para terminar, eu estou a partilhar o ecrã, correto? É que eu, entretanto, tenho dois monitores, isto é monitores da mãe. Eu também estou igual. Mas estou a partilhar, não estou? Ajudem-me só aí, por favor, a Está a perceber o que é que eu partilhar, estou está, aqui a está. fazer. Não Estou a é partilhar, ideia? ótimo. A ideia mesmo é, ok? Pronto, este é o front office do photobooking. Pronto, quando entram, isto é muito simples de utilizar. Aqui no canto superior direito estão alguns tutoriais com a utilização e houve aqui alguém que fez uma. Isto era para responder uma pergunta. Fizeram pergunta sobre as cotações, sobre os valores. Os valores conseguem encontrar aqui onde diz tabela, encontram os valores dos diferentes produtos. Ok? Tudo o que é um staging, tratem diretamente connosco e pode ser para interiores e para exteriores. Foi também uma pergunta que foi feita. Por Certo. fim, aqui a wallet é onde eu posso, ou o meu responsável da equipa ou da agência, pode carregar o seu saldo, portanto, eles conseguem-se carregar e quanto maior for o valor que é carregado, nós fazemos uma oferta em cima desse valor, que pode ir até aos 15%, e quando eu, como consultor, depois já de utilizar o serviço, fizer o convite a alguém da minha equipa ou a alguém da minha agência, e essa pessoa fizer a primeira marcação, eu recebo também, neste caso, um bónus de 10 euros que vai acumulando com os outros bónus todos que temos, podemos utilizar. Portanto, isto aqui não existe limite, e os próprios. Isso porquê? Porque é que nós fizemos isto? Agora vou interromper aqui a partilha. Isto porque nós recebemos muitos convites desta forma, ou melhor, recebemos muitos contactos desta forma. Que é alguém que já trabalha connosco e que nos recomendou a A, o B ou C. Nós não tínhamos forma de agradecer esse mesmo contacto. Então, quando os convites são feitos através da própria plataforma e essa pessoa que foi convidada se torna cliente, nós incluímos mais um bónus na wallet e isso consegue depois tudo ser conhecido. Alguma questão que nós possamos responder, ou eu ou o Vitor? Sim, eu acho que era interessante reforçar só, até porque eu também dou cursos às pessoas que estão nos a ouvir no país todo, que o David pode oferecer o seu serviço em qualquer ponto. Portanto, isto não é só Lisboa nem é só Porto, verdade? Portanto, vocês têm uma Nós, apresentação nacional sim, ou não? sim, temos. Nós estamos neste momento em processo de recrutamento nos Açores e na Madeira, ok? Como é que estamos a resolver? Nós não temos fotógrafo na Madeira, vamos à Madeira uma vez por mês. Porque, curiosamente, temos uma pessoa que vive aqui em Lisboa, que é da Madeira, e fica mais barato ela ir à Madeira do que eu ir ao Porto, por exemplo, onde vou estar na Imo Invest, agora este fim de semana, quem estiver pelo Norte, que nos visite. E com os Açores, exatamente igual. Porque é que nós não estamos já lá? Uma vez mais, como nós não trabalhamos com freelancers, nós não podemos, por simplesmente, contratar um fotógrafo de casamentos que de vez em quando vai fotografar casas. Portanto, há aqui todo um processo que nos aumenta a qualidade, mas às vezes demora mais um bocadinho os sítios onde nós chegamos. No entanto, quando eu estou a fazer uma marcação qualquer e coloco a morada, se existirem custos de deslocação, por algum motivo, que é uma zona mais remota, a plataforma dá logo essas informações todas. Ok? David, mas os preços que me disse dá para Porto, Braga, Lisboa, Algarve? Sim, reparem, um pack de 15 fotografias, os tais 45 euros que o Vitor estava a dizer, são iguais seja onde for. Custa tanto no Porto, como no Algarve, como em Braga. Qual é que é a diferença? Por exemplo, nós temos fotógrafos no Algarve, mas não temos na Guarda. E então aí pode haver um custo adicional de deslocação da equipa que estiver mais perto. Mas o preço do produto em si é igual. E é igual quer a casa custe 50 mil, ou melhor, o valor da casa no mercado seja 50 mil euros ou 5 milhões. E nós tratamos exatamente da mesma forma. Portanto, não fazemos esse tipo de distinção. É como a questão dos vídeos ou das visitas virtuais, o valor é sempre o mesmo, independentemente do imóvel ou da sua localização. Muito bem. Eu julgo que era isto. Eu também, eu ia-lhe fazer as perguntas, mas o David já vi que foi lê-las, portanto também já as leu Eu tenho estado a ver aqui. e já respondeu. Muito bem, o pessoal perguntava relativamente à qualidade das fotos, mas eu julgo que todos perceberam. Toda a gente usa o mesmo tipo de equipamentos e é consoante, naturalmente, o tipo de trabalhos que subscrevem consigo Não, e não. solicitam, não é? Curiosamente, aqui entre nós, o tipo de equipamento é quase que é irrelevante. Porque o truque está na edição, ok? O segredo está na edição. Se é que nós temos
muitos fotógrafos amadores que até fazem uns enquadramentos giros, mas depois aquilo as fotos não valem nada. E não tem a ver com o fotógrafo em si, tem a ver com o facto de não ter o apoio em termos de edição. Portanto, nós podemos ter, vocês podem procurar um imóvel, e eu agora vou dizer algumas marcas com quem trabalhamos, se encontrar um imóvel nas Avenidas Novas, que esteja na Christie's, na Sotheby's, na JLL, na Quintela e Penalva, na England Vocals, por exemplo, essas marcas, ainda sabem, nessas seis, vamos imaginar uma agressão que está em seis, vocês olham para as fotografias, veem que elas são todas boas, mas são diferentes. Podem ter até sido o mesmo fotógrafo com o mesmo equipamento, mas como as marcas têm guidelines diferentes, nós ajustamos constante aquilo que a marca quer. Isso não tem a ver tanto com o equipamento de captura, tem muito a ver com os originais também, como é óbvio, mas tem muito a ver com a pós-produção que é feita. Em relação a valores, o mais fácil é, eu dou-vos acesso ao photobooking, cliquem na tabela e veem o valor. Por exemplo, estou aqui a perguntar sobre o valor dos vídeos. Nós temos vídeo drone e vídeo regular. E o valor são 75 € mais IVA para cada um deles. Eu posso pedir só um ou posso pedir os dois. E estamos agora a começar a fazer, e já fazíamos para uma marca, vídeos que passam na SIC Notícias, de imóveis. Portanto, nós fazemos produção ao nível de passar para a televisão e com outro parceiro nosso que vai começar agora a passar também na CNN. Portanto, fazemos com a qualidade suficiente para passar para a televisão. Existe, podem vir aqui depois outras variáveis pelo meio, mas o trabalho que fazemos pode ser desde um vídeo para colocar no Idealista. O Idealista é um dos nossos clientes. Agências que têm na sua subscrição mensal fotos, vídeos, visita virtual, algumas o Idealista atribuímos e nós fazemos esse trabalho. Temos outros clientes que pedem vídeos para passar na SIC Notícias, portanto. E a qualidade nós fazemos é igual, quer para um, quer para outro. É mais fácil, acreditem, em termos de produção, é mais fácil ter só um standard de qualidade do que estar a ver. A casa está por 100 000 €, vai este equipamento. A casa está por 10 milhões, vai este. Mas vale fazer tudo por igual, torna mais fácil em termos de organização interna. Muito bem. E bom, eu não sei se há mais questões que queiram colocar, digam. Pronto. Quem chegou tarde, houve pessoas que chegaram tarde e houve cerca de 50% do público que se tinha inscrito e que não esteve agora aqui online. Vocês já sabem que isto vai ficar disponível, não é? As gravações ficam sempre disponíveis. Neste caso, como estamos a falar de uma live, vai ficar no YouTube em aberto. Portanto, a Carla, depois, aqui o apoio do marketing que nós temos, depois, entretanto, envia para o David Rufino um vídeo, uma gravação, a outra vai para o YouTube ou nas redes sociais, acredito eu, não sei se isto é possível ou não ficar lá, mas naturalmente vocês têm acesso. Qualquer questão, contactam pelo suporte, deve haver um suporte, não é, David? Lá na Sim, Photobooking. sim, 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 sim. A minha O questão e-mail é mesmo esse, suporte@photobooking. sim. Desculpe, diga de novo. O e-mail O e-mail é mesmo esse, suporte@photobooking. Muito Quando bem. entram dentro do photobooking, da página inicial, no canto inferior esquerdo, está lá o nosso contacto. E para que tenham uma ideia, nós temos a nossa coordenação, temos 3 pessoas, só, que não são nem fotógrafos, nem editores, nada disso, que é só para dar apoio aos consultores, aos clientes. Que eu posso estar na casa do proprietário e precisar de saber se é possível fazer uma sessão fotográfica na 3 da manhã. Posso ter uma dificuldade com encontrar fatura, porque o processo de faturação é automático e tudo isso, e está tudo na plataforma. Então nós temos o back-office, serve mesmo para dar todo o apoio que seja necessário. Uma vez mais, nós somos parceiros, as parcerias têm dois sentidos, portanto nós temos que investir também não só no produto, que isso foi o que nos deu os primeiros prémios, mas agora nós queremos continuar a ganhar prémios, mas pelo serviço, Hum, porque a qualidade das fotos está resolvida, mas agora falta todo o resto, Muito bem. que nós temos que, às vezes, pronto, toda a gente tropeça, faz parte. É como chegarmos à casa e o consultor não tem chaves para abrir a porta, mas estamos cá mesmo para nos ajudar uns aos outros. Muito bem. Pronto, acho que Olha, agora sim. David, só mesmo uma última questão. Vamos a isto. As pessoas dos nossos cursos da academia que querem subscrever o serviço, que eu já lhes tinha dito, mas não disse muito bem o que é que devem fazer? Devem fazer algo em concreto? Ou têm que dizer algum código? Ou o que é necessário? Basta que nos enviem, vão ao nosso site, ao Photobooking. O site, aquilo tem um formulário de contacto. Basta colocar lá em como participaram na academia e nós damos acesso ao photobooking.
Depois aquilo que nós também podemos fazer é a própria, e até se calhar podemos fazer isso para agilizar, já que estamos aqui todos a falar, mas aí o que é que acontece? Há aqui uma questão chamada RGPD. Portanto, o Vítor não pode, por simplesmente, enviar-nos um Excel com todos os alunos da academia e nós enviarmos convites para todos. Não queremos que depois é o Vítor que é multado, somos nós, é toda a gente. Então tem que haver sempre, da vossa parte, dar essa intenção e que nos podemos contactar. Portanto, basta ir ao nosso site ou enviar-nos um e-mail para o photobooking em como são alunos da academia e nós damos acesso à plataforma. E é tão simples quanto isso. Mesmo que vocês trabalhem com uma marca ou com uma agência que ainda não tenha parceria connosco, nós damos o acesso diretamente a vocês. Muito bem. Era a dúvida que eu tinha, porque eu já tinha informado num curso anterior que estava a fazer este trabalho com o David, tal como o David, se tiver pessoas na sua empresa com quem colabora, consigo, que queiram, que pesquisem a informação, também vêm ter connosco e têm uma atenção, havia ao contrário. Mas eu não sabia muito bem depois como é que isso se operacionalizava e tinha que combinar consigo para a Carla enviar uma comunicação a Sim, todos. Assim fica divulgado. é tão simples, é tão Basta que simples. contactem e digam, sou da Academia de Corpo e Alma, com o Vítor Neves e acedem, É o certo? suficiente. São amigos do Vítor, são meus amigos. Epá, são amigos de Deus, Sim. ó David, e está tudo dito. Só mais uma questão, estou aqui a fazer uma pergunta que é importante e a nossa maior dificuldade até hoje continua a ser o raio do NIF. Peço desculpa pelo vernáculo. Estão aqui a perguntar se fizer fatura que tenha o nome da agência. As faturas é um problema, porque, primeiro de tudo, nós não trabalhamos sem IVA, não vale a pena perguntar se fazemos por lado, ou seja, aquilo que for. O que é que acontece? Quando recebem o convite para aceder à plataforma, e uma vez mais, isto é como aos vampiros, só sempre por convite, mas ao entrar, criam a vossa password e depois têm que preencher os dados. E os dados são os dados que caem, que queiram colocar. Okay? No entanto, havia muita gente que depois de receber a fatura lembrava-se que aquilo tinha que ser no nome da agência, no outro nome, fosse o que fosse. Então, nós agora temos, ou então não punham nada, então nós agora, quando vou para fazer um pedido, sai um pop-up a dizer para ver os dados de faturação. Mas mesmo assim havia quem não percebia que o dado de faturação significa o nome de contribuinte. Então agora, quando eu quero fazer uma marcação, é morada, escolher o produto, ou melhor, morada, dados do imóvel, escolher o produto e depois no fim aparece um formulário para colocar os dados de faturação. Imagina que aquele trabalho específico não é no meu contribuinte, mas é no contribuinte do Vitor, que, como formador que é, vai-me oferecer as fotografias. Eu coloco o contribuinte dele e essa fatura vai sair o nome dele. Na próxima marcação que eu faça, por defeito, o sistema vai ter lá o Vitor novamente. Mas eu não vou subcarregá-lo com isso, então já posso colocar outro número de contribuinte de alguém. Portanto, sempre que façam o pedido, podem, na altura, Isso. colocar o número de contribuinte. Atenção que, se não for aquele contribuinte e depois for para fazer alterações, isso tem custo. E os custos que tem é tempo. Porque temos que ter, depois estar a criar uma nota de crédito, que tem que ser assinada e carimbada, que é para depois ir para as finanças, que é para depois emitir, senão depois somos nós que estamos a fugir ao fisco. E o que é que acontece? Nós já tivemos notas de crédito que não foram aceitas porque não são carimbadas. Bem-vindos a Portugal 2024, ok? Ainda há quem exija que exista um carimbo. Portanto, eu peço, por favor, quando estão a fazer o pedido, o último passo é sempre confirmar os dados de faturação. Podem ser os vossos, podem ser o da agência, ok? Podem alterá-los a cada marcação que é feita. Portanto, isso que não seja problema. E eu peço desculpa de ser tão chato com isso, mas cada vez que clicam num botão aparece lá a dizer, vão ver que aparece várias vezes, a questão do número de contribuinte, porque isto tem sido um problema grande para uma pequena minoria, mas muito vocal, conseguir atinar com a história do contribuinte. Nós conhecemos essa realidade muito Eu bem. sei que sim, eu sei que sim. Também acontece aqui connosco, muitas vezes as pessoas estarem a pedir a troca, mas eu por enquanto estou sempre na boa, porque como não sou eu que faço nada disso, confesso, nem sei quem é que fez faturas, nem quem não fez, não conheço nada dessa realidade, mas a Carla, se pudesse desabafar agora, acredito que ia ali dizer uns ais muitas vezes, está a dizer pois, porque eu sei que acontece muitas vezes as pessoas pedirem a troca e depois acontece isso. Notas de crédito para alterar o que quer que seja. Porque senão acabamos por ser tributados duas vezes, não é? Quando Sim, faz sim, 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 sim. Pois é esse problema. esta questão. Ó David, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu prometo que quando passar pelos meus lados, que tenha que dizer sempre com antecedência, porque os meus lados é onde calha.
mas eu ofereço-lhe um churrasco. Eu acho que percebe o que quero dizer com isso. Exatamente. Eh, Eu- eh, Bem, vocês já sabem, mas eu vou ter que contar aqui a toda a gente. O Vítor é dos melhores anfitriões que existem. Portanto, e ele sabe disso, isto não é falsa modéstia nenhuma. Nós fomos fazer a sessão fotográfica com ele e ele fez questão de nos dar o almoço, mas estávamos em Montemor, supostamente no meio do nada, segundo ele dizia, e aparece-nos com um churrasco, passados 7 anos ainda falamos, no churrasco e no feijão. E ainda hoje isso é assunto, mas eu vou Isto cobrar. é caso para dizer que eu gosto de ver sempre as pessoas bem tratadas. Sim, Eu fiz o mês passado aqui um encontro com o pessoal aqui da Academia em Coimbra. Também não tinha pensado nisso quando os convidei. Aliás, pelo contrário, até a ideia era partilhar a emenda para escolherem e comprarem o almoço, mas depois senti tanta vontade de oferecer o almoço ao pessoal todo que eu fazia mesmo questão, porque gosto mesmo de ver as pessoas bem tratadas, sentir-lhe dar esse mimo. É uma questão minha. Portanto, não foi. o que me está a dizer é que afinal eu não sou especial, faz isso com todos, não é? Mas pronto, Faço isso com vamos todos. deixar isso. Vamos deixar isso para outras, falamos Minimamente depois em possível. privado. Olha, isto era caso para dizer que se eu estivesse a entregar uma casa, se calhar não a dava em exclusivo, porque era daquelas pessoas que a dava a todos, não é? Mas não, Exatamente. eu valorizo muito o serviço de exclusividade à séria, e também sabe que gosto de ver o pessoal bem tratado quando é pessoal que eu gosto, quando são pessoas que eu gosto. Quando são pessoas que eu não gosto, eu não tenho muito tempo disponível e geralmente eu sei que são pessoas que se dedicam a estar com outros, não comigo, e portanto não almoçamos juntos porque não calha, ó David. Meus senhores, bom, obrigado por terem estado. Nós temos sempre uma situação destas por mês, não é? Portanto, tivemos o gosto de ter o David. Para mim é um orgulho mesmo tê-lo cá. E obrigado pela partilha. Obrigado, Adorei Luís Mário. aqueles dados iniciais, eu já os conhecia de outras formações consigo, onde estive, não é? Mas acho que é muito, muito interessante, porque eu nos cursos também estou sempre a dar dados às pessoas. E o idealista, e das fotos, e do vídeo, e do homestaging, e de não sei quantos, e o David enriqueceu aqui isto de uma forma como ninguém. Muito obrigado. Meus senhores, tivemos hoje aqui alguém de uma área profissional de suporte ao imobiliário 5 estrelas e que não trabalha com particulares, só com profissionais do imobiliário, portanto, convosco. Por mim, eu estou satisfeitíssimo. Podemos encerrar esta live, que entretanto ficará disponível e será enviada para toda a gente também. Pronto, foi um prazer uma vez mais. Obrigado a todos. David, muito, Obrigado pela vossa disponibilidade. E se pudermos ajudar em alguma coisa, já sabem, disponham. Estamos em contacto. Ok? muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vitor, uma vez mais. Desejo, obrigado. Obrigado a todos.